Olá, tudo bem? O vídeo de hoje aborda a página 22 da apostila do sexto ano do primeiro semestre de 2020 da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, aqui na página 22, nós temos o seguinte: vamos continuar nossa viagem ao mundo do encantamento. Convidamos vocês a lerem um poema de Rosiana Murray que fala desse mundo de fantasias. Parada literária. No mundo da fantasia. Vende-se uma casa encantada no topo da mais alta montanha. Tem 2 amplos salões onde você poderá oferecer banquetes para os duendes e anões que moram na floresta ao lado. Tem jardineiras nas janelas, onde convém plantar margaridas. Tem quartos de todas as cores, que aumentam ou diminuem de acordo com seu tamanho. E na garagem há vagas para todos os seus sonhos. Vamos conversar sobre esse texto. Número 1. Qual é o tema do texto? O poema fala da venda de uma casa encantada. O texto tem como tema a abordagem de sonhos que podem ser vividos nessa casa encantada, como em um mundo de fantasias. Ok? Número 2. Transcreva, copie, retire do texto um verso do poema em que se percebe que se dirige ao leitor. Nós precisamos ter esse domínio dessa habilidade de identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor do texto. Lembrando que locutor é quem emite, quem transmite a mensagem, a informação, e que interlocutor é quem recebe a informação. Então, se eu peço para transcrever, eu peço para retirar do texto, copiar do texto. E nessa cópia é necessário usar duas aspas duplas, quando você transcreve um trecho de um texto que não é seu, que não te pertence, portanto, que não é de sua autoria. Portanto, é necessário usar aspas duplas. Quando fala em transcreva um verso, significa que é para você copiar apenas uma linha. Portanto, não haveria necessidade de tantas linhas aqui. Então, qual é o verso, a linha do poema em que se percebe que o eu lírico se dirige ao leitor? Então, vamos ao texto. Deixa eu ver. Aqui achei, olha. Onde você poderá oferecer banquetes. Como eu sei que é este verso? Pelo fato de haver a palavra você, esse pronome de tratamento. Esta pessoa está se dirigindo ao leitor, que no caso é marcado pelo pronome de tratamento você. Então, este verso, onde você poderá oferecer banquetes, é a resposta deste número 2. Antes de passarmos para a página 23, é necessário relembrar que este texto foi escrito em verso e não em prosa. Cada verso representa uma linha e um conjunto de versos recebe o nome de estrofe. Portanto, eu tenho quantas estrofes nesse poema de Rosiana Murray? 1,
uma estrofe, 2 estrofes, 3 estrofes. Agora sim, vamos à página 23. Agora vamos nos divertir e aprender mais a respeito das histórias em que os animais são personagens, falam e reagem como seres humanos. Esses textos recebem o nome de fábulas. As fábulas são narrativas que procuram nos transmitir algum ensinamento. Esopo, um escravo que viveu no século VI a.C., consagrou a fábula como gênero. Então aqui nós temos a seguinte fábula: O homem e o leão. Viajavam juntos um homem e um leão. O homem quis puxar conversa com o leão e disse: Eu sou mais forte que você. O leão retrucou: Não, eu sou mais forte que você. No meio da discussão, o homem viu uma estátua que representava um homem esganando um leão. Olhe lá, disse ele. Observe como o homem é mais forte. Aquela estátua prova que estou com a razão. O leão retrucou: Se a estátua tivesse sido feita por um leão, seria o leão que estaria esganando o homem. Moral: a conclusão de uma história depende de quem a conta. Fábulas de Esopo, uma adaptação de Guilherme Figueiredo. Vamos conversar um pouco sobre esse texto que acabamos de ler. Número 1. O texto que você leu é uma fábula. A fábula tem origem na antiguidade. Releia o texto e responda. Letra A. Sobre que assunto o homem e o leão conversavam? Se você quiser dar uma paradinha, uma pausa no vídeo antes de escutar a resposta e assim sucessivamente, você pode, ok? Então, resposta da letra A. O homem e o leão, que são os personagens da fábula, conversavam sobre quem seria o mais forte, se seria o homem ou se seria o leão. Letra B. Os dois personagens concordaram sobre o assunto que discutiam? Sim ou não? Depois, explique sua resposta. Se você prestou atenção no texto lido, você vai concordar que os personagens da fábula não concordaram um com o outro. E vamos explicar, então, a resposta. Ambos quiseram provar quem era o mais forte e fizeram isso a partir da imagem de uma estátua que encontraram. Número 2. A moral da fábula afirma que a conclusão de uma história depende de quem conta essa história. Explique com suas palavras o que você entendeu desse ensinamento. Bom, existem diferentes possibilidades de encaminhamentos que a situação apresenta, sempre considerando quem conta essa história. Então, a resposta vai ser pessoal, ok? Vamos agora à página 24. Vamos ler outra fábula. Esta é de La Fontaine, que teve, em 1668, suas primeiras fábulas publicadas em um volume intitulado Fábulas Escolhidas. Repare o uso das aspas aqui, nesse trecho. Nós podemos usar as aspas para mais de uma finalidade. Naquele caso lá de cima, anterior, nós usamos as aspas duplas
porque estávamos copiando uma parte de um texto que não era nosso. Já aqui, nós colocamos essas aspas duplas para indicar o título de uma obra, ok? E antes de eu ler a fábula O Galo e a Raposa, permita-me voltar aqui neste texto do Homem e o Leão e identificar que esse texto não foi escrito em verso, foi escrito em prosa. Nós temos parágrafos aqui, ok? A mesma coisa vai acontecer nesse texto, O Galo e a Raposa. Nós vamos ter aqui um texto escrito em prosa, porque está organizado em parágrafos. O Galo e a Raposa. O velho galo estava de sentinela sobre um galho de árvore quando a raposa se aproximou com ares de santinha. Amigo, disse ela, ainda não sabes da novidade? Acabou-se a guerra entre nós. Foi declarada a paz entre todos os seres vivos. É mesmo? Respondeu o galo sem se mexer. É bom saber disso. Pois é, desce daí para que eu te dê um beijo. Desce logo, porque ainda tenho de comunicar a boa nova a uma centena de animais. O teu carinho me comove. Vou descer já. Só espero a chegada dos 2 cães de caça que estou avistando aqui de cima. Com certeza são mensageiros encarregados de espalhar a notícia. O quê? Perguntou a raposa, levantando as orelhas. É, eles logo estarão aqui. Então nos abraçaremos todos e festejaremos juntos. Adeus, disse a raposa. Fica para outro dia. Hoje tenho muito o que fazer. Saiu correndo e logo desapareceu na floresta. O galo continuou no seu galho, rindo sozinho, pois não há prazer maior do que enganar o enganador. Glossário. Estar em sentinela significa guardar, vigiar. Declarar significa tornar público, conhecer. Boa nova significa uma notícia boa e importante. E aqui nós temos uma ilustração. Essa ilustração representa a linguagem não verbal. Conversando sobre o texto. Número 1. Releia o trecho abaixo e responda. O velho galo estava de sentinela sobre um galho de árvore quando a raposa se aproximou com ares de santinha. Amigo, disse ela, ainda não sabes da novidade? Acabou-se a guerra entre nós. Foi declarada a paz entre todos os seres vivos. Letra A. Que assunto fez com que a raposa iniciasse uma conversa com o galo? A raposa iniciou a conversa com o galo tratando de uma novidade, que era a declaração de paz entre os seres vivos. Se você pensou numa resposta parecida com essa que eu acabei de informar, então sua resposta provavelmente vai estar correta. Letra B. Que palavra a raposa usou para se aproximar do galo? Que intenção a raposa teve ao utilizar essa palavra? Antes da resposta, perceba que na letra B nós temos 2 pontos de interrogação. Isso significa que a sua resposta deverá ter 2 respostas. Desculpa a repetição da palavra resposta, mas significa que a sua resposta deverá obedecer a 2 comandos, a este primeiro comando e depois a este aqui.
Se você só responder a uma pergunta, você provavelmente vai ter feito metade da letra B, do que a letra B solicitava. E então, já pensou? Que palavra a raposa usou para se aproximar do galo? A palavra que a raposa usou foi a palavra amigo. Coloque a palavra amigo entre aspas duplas, ok? Porque você vai estar dando um destaque à palavra amigo. E qual foi a intenção da raposa ao utilizar a palavra amigo? A intenção da raposa era de se aproximar do galo, fingindo ser sua amiga, porque muito provavelmente a raposa queria comer o galo. Letra C. Que sentido existe na expressão com ares de santinha? Essa expressão tem o sentido de indicar que a raposa somente apronta coisas erradas, mas que chegou se fazendo de santa, porque queria se aproximar do galo. Então, número 2. As fábulas são narrativas que apresentam situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Releia o texto e complete o quadro abaixo. Situação inicial. Ah, professor, o que significa a situação inicial? Olha, significa aquele trecho em que existe a apresentação, onde se passa a história, quem são os personagens. Então, complete esse quadro aqui para mim. O que aconteceu na situação inicial desse texto? Quem são os personagens? Os personagens são a raposa e o galo, e a história se passa em uma floresta, provavelmente, que é onde se passa a história e quem são os personagens. Então, aqui você já deu a resposta. Próximo, o conflito. Conflito representa fatos e acontecimentos que dão continuidade à história e também é aquela parte da história que acaba com a paz, com a tranquilidade da situação inicial. Qual vai ser a sua resposta aqui dentro deste retângulo? A raposa tenta convencer o galo a descer e beijá-lo para comemorar a paz entre os seres vivos. Clímax. Clímax representa um momento de maior suspense, de maior tensão da história. A resposta poderá ser: o galo conta à raposa que avistou 2 cães de caça e que vai esperar por eles para que eles possam confraternizar juntos. E o desfecho? Desfecho é o final da história. É como a história termina. Resposta: a raposa, com medo dos supostos cães de caça, foge pela floresta. Foge para a floresta dentro, ok? São supostos cães porque a gente não sabe se foi uma invenção, uma esperteza do galo. Provavelmente deve ter sido, porque os cães de caça poderiam caçar e matar a raposa. Número 3, aqui na página 26. Releia o trecho abaixo e responda. É mesmo? Respondeu o galo sem se mexer. É bom saber disso. A palavra disso se refere a quê? Esse tipo de questão trata da habilidade de o aluno poder estabelecer relações entre partes de um texto
identificando repetições que contribuem para a sua continuidade. Então, ao usarmos um pronome, que nesse caso é um pronome demonstrativo, nós o fizemos para nos referirmos a algo que foi dito antes, sem precisar fazer aquela repetição desnecessária. Então, esta palavra grifada se refere a quê? Resposta: se refere, ou caso você vá começar a frase assim, você vai escrever: refere-se ao término da guerra, ao fim da guerra entre os animais e a declaração de paz entre eles. E isso foi citado no parágrafo anterior. Número 4. O teu carinho me comove. Vou descer já. Só espero a chegada dos 2 cães de caça que estou avistando aqui de cima. Com certeza são mensageiros encarregados de espalhar a notícia. Que expressão do fragmento acima demonstra que o galo está sendo irônico, debochado? E depois justifique sua resposta. A resposta primeira, desse primeiro comando é o seguinte: o teu carinho me comove. Então, se você for copiar esse trecho, esse pedaço, o teu carinho me comove, aqui é necessário, lembre-se, usar as aspas duplas. Agora, justifique a sua resposta. Você pode justificar dizendo ou escrevendo, afirmando que o galo foi debochado, porque ele não acreditou na raposa. Só foi uma maneira que o galo encontrou de ser irônico, de dizer para ela que, em outras palavras, ele não acreditava nas palavras da raposa. Número 5. No trecho "O quê?" perguntou a raposa levantando as orelhas. Que efeito de sentido existe no uso dos sinais de pontuação grifados, que são este aqui, o ponto de interrogação e esses 3 pontos de exclamação seguidos? Esse tipo de questão trata da habilidade de reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação. A pontuação é uma ferramenta muito boa quando nós sabemos utilizá-las, as pontuações, e a finalidade delas. Então, qual foi o efeito de sentido ao, ao, ao usar esses 4 pontos? Ponto de interrogação seguido dos 3 pontos de exclamação. Resposta, hein? Os sinais de pontuação grifados exprimem surpresa, susto, medo na raposa, ok? Número 6. Por que a raposa resolveu ir embora pela floresta logo após o galo afirmar que teria avistado 2 cães de caça se aproximando? É uma resposta bem interessante, relativamente fácil, se você prestou atenção na leitura do texto. Vamos lá. Aqui nós temos a habilidade de estabelecer relações de causa e consequência entre partes e elementos do texto. Então, por que a raposa resolveu ir embora? Ela resolveu fugir às pressas pela floresta porque ficou apavorada com a possibilidade de ter que se deparar com 2 cães de caça. Essa é a resposta. Uma resposta possível, lembrando disso, tá? Número 7. Nós temos aqui novamente um exemplar de linguagem não verbal, em que aparece aqui a pintura, o desenho de uma raposa olhando para um galo no alto de um galho.
Número 7. As fábulas são narrativas que procuram nos transmitir uma moral, ou seja, um ensinamento que pode ser aplicado em sua vida. Após a leitura da história O Galo e a Raposa, identifique a ideia que é transmitida por essa fábula. Então, fale um pouco mais sobre a moral dessa fábula. Então, aqui você vai explorar a sua habilidade de inferir informação implícita no texto. Então, você vai desenvolver com as suas palavras. E uma resposta possível pode ser a seguinte, que a fábula O Galo e a Raposa pretende transmitir a ideia de que não devemos iludir ou enganar as pessoas para ganharmos vantagens, pois a situação pode se voltar contra nós mesmos. Então, a lição que fica é que não devemos tentar iludir, enganar ninguém, porque isso pode se voltar contra nós mesmos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa interpretação textual, que foi lá da página 22 até a página 26 dessa apostila, que está disponível também em forma de link aqui na descrição do vídeo. E no próximo vídeo nós vamos tratar da página 27, em que vamos ler mais uma história. Um abraço e até o próximo vídeo.